Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 113 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Hela Hesse, Marga Minco, Multatuli. Conhece algum desses nomes? Calma, dificilmente você será julgado por alguém, mesmo que não conheça. Eles são alguns dos principais autores da literatura holandesa, uma praia ainda bem pouco desbravada pelos leitores brasileiros. Mas tem um nome ou outro que talvez lhe seja familiar. Arnon Grunberg, por exemplo, cativou um bom público aqui no Brasil com o seu romance Tirza. Já Anne Frank e o seu diário têm um peso tão grande quando pensamos nos horrores do nazismo que muitas vezes sequer pensamos nela como parte de alguma literatura específica. O papo de hoje, como já ficou óbvio, será sobre a literatura feita na Holanda. A conversa da vez é com Daniel Dago, tradutor responsável por verter ao português diversos autores daquele país. É Dago quem brinca. Há muita coisa além do bolinho de maconha para se conhecer da Holanda. A começar pela história. O olhar dos escritores para as colonizações, especialmente a feita na Indonésia, impressiona. O grande clássico Max Havelaar, de Multatuli, não só retrata aquele período, como foi decisivo para que transformações acontecessem no embrutecido processo colonizatório. Daniel Dago que traduziu o livro Bomba de Multatuli para o português. Filho de um argentino com uma brasileira ligada à Itália, Daniel cresceu numa casa onde muitas línguas eram faladas. Após estudar diversos idiomas, Daniel se apaixonou justamente pelo holandês, pela cultura da Holanda. Além de tradutor, passou a ser um grande divulgador de escritores do país europeu por aqui. Na Flip, ele já atracou o seu barco holandês, por exemplo, pensado para divulgar a literatura que ama. Na tradução, faz um trabalho que não se limita a verter os textos. Também bate na porta de editoras para oferecer projetos e convencê-las a abrir algum espaço para a literatura da Holanda. São pontos pelos quais passamos na conversa que vocês ouvem agora. Daniel Dago, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Daniel, vou começar o nosso papo com a pergunta-chave. Por que que alguém deveria dar uma chance ou poderia se interessar pela literatura holandesa? Bom, obrigado, Casarim, pela oportunidade. Bom, essa pergunta é difícil porque eu acho que o brasileiro, quando pensa em Holanda, ele já pensa direto em maconha, ele já pensa em toda coisa bem, vou falar um filhotinho, não, Estigmatizada. é. E, assim, a Holanda tem muito mais coisas do que isso, né? Na verdade, sim, quando eu penso em Holanda, eu já penso na Holanda perdendo Copa do Mundo com um time melhor do que o que derrota a Holanda. O Robin pipocando contra a Espanha, por exemplo. É muito engraçado. Até na minha família, por exemplo, eu pretendo ir para a Holanda daqui a pouco. Aí eu falei para minha irmã, eu vou para a Holanda. A minha irmã, hein? Aí ela falou assim, mas você vai comer um bolinho de maconha lá? Eu falei, não, Isso aqui eu não, como aqui em casa. não, porque assim, não é só isso. Entendeu? Então a literatura holandesa, eu penso assim, tem muito mais coisas. Tem coisas que o brasileiro não sabe, simplesmente não sabe que da colonização da Indonésia. Teve, por exemplo, um campo de concentração japonês. Eles chamam de japonês, mas aconteceu na Indonésia. Isso tem relação direta com a história da Holanda. Então, tem muita coisa. O universo da literatura holandesa é grande. E se a gente pegar os países de língua holandesa, aumenta muito mais, né? A Bélgica, Suriname, Curaçao, por aí vai. Uhum. O que fez você se apaixonar por essa literatura holandesa? Me conta brevemente a sua história com a Holanda. Brevemente, Eu vamos lá. enfatizo brevemente porque eu sei que você fala bastante, então eu sei que seu Eu falo brevemente muito. em 20 minutos você É, mata. é tão engraçado, porque assim, eu normalmente eu sou muito fechado, muito tímido. Você entrevistou outro dia a Raquel Toledo, de russo, né? Uhum. Ah, eu, eu, Dostoiévski.
Isso, eu sou amigo da Raquel, eu estudei com a Raquel Russo na USP. E é muito engraçado porque o grupo de amigos da Raquel, todo mundo, quando a gente saía no barzinho, né, eu, me con- eu era famoso por chegar lá e não falar uma palavra, nada. Não falava nada, ficava quietinho. Só que quando tem a ver com a Holanda, alguma coisa assim, desperta em mim, e eu falo muito. Eu falo muito com os holandeses, né, com as holandesas eu falo mais ainda, eu falo muito. Bom, o que despertou? Resumido, uh, eu falo várias línguas, várias línguas. Na minha casa sempre se falou muitos idiomas. Meu pai é argentino, a minha mãe é brasileira, mas muito ligada à Itália. A minha irmã é muito ligada aos Estados Unidos. Então, desde pequeno, eu tive em casa espanhol, italiano e inglês. Na adolescência, comecei a me interessar por alemão. Deu certo o alemão. Aí eu comecei, deu o boom do russo. Eu comecei a estudar russo também naquela época. Foram várias línguas. E aí eu cheguei no holandês. E quando eu cheguei no holandês, foi alguma coisa a mais. Eu nunca, essa pergunta sempre me fazem. Eu não sei, teve alguma coisa a mais que me chamou na língua que eu gostei e aí eu fui indo, literatura, a música, o cinema, porque das línguas que eu estudo não é só a língua, né? Eu vejo tudo. E da Holanda teve alguma coisa a mais também, na época eu já queria ser tradutor. Então não tem uma coisa muito lógica, não tem uma explicação lógica. Foi indo, eu fui gostando. É uma coisa curiosa, porque normalmente quando a gente faz essa pergunta para muita gente que é profundamente envolvido com algum país, a resposta Uhum, vem na linha do meus pais são holandeses, meus avós são holandeses, ou então eu fiz uma viagem para tal país e me apaixonei. É uma história que começa por um contato de conhecer a língua, e conhecer a língua sem aham, nenhuma motivação prévia, a não ser o interesse por diversas línguas, se torna uma uhum. história muito particular, né? E é que ainda vai descambar como um tradutor de literatura que ia trabalhar diretamente com a língua. É muito louco, porque assim, eu nunca nem fui para a Holanda. Eu não fui. Eu aprendi sozinho. E aí eu fui traduzindo, batendo na porta das editoras. Eu só gosto, eu não sou descendente, não tenho nada a ver. Eu poderia ser tradutor espanhol, né? Porque meu pai é argentino. Só que, sei lá, a Holanda me interessa mais. Quando a gente fala de literatura holandesa aqui no Brasil, as pessoas conhecem muito pouco. Aliás, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no papo com a Raquel. Na verdade, quando a gente fala de literatura no geral, as pessoas conhecem muito pouco e não estão nem aí para nada. Mas mesmo dentro da bolha de leitores que a gente vive, a literatura holandesa ela é muito menos conhecida do que a literatura russa, por exemplo. E só que um nome que no passado recente fez algum sucesso aqui no Brasil, um sucesso considerável dentre leitores de literatura, e daqui para frente você pode me corrigir em todas as pronúncias, não tem problema, foi o Arnon Grunberg com o Tirza. Quanto que ele é uma porta de entrada interessante para a literatura holandesa? O Humber, em holandês é Humber, é uma boa, ele é uma boa. Eu o comparo ao Ricardo Lísias. Por quê? Porque ele gosta bem da polêmica, bem da controvérsia. Ele é assim. Ele provavelmente é o escritor holandês da idade dele, mais famoso na Holanda e fora. Ele acabou de ganhar, no mês passado, o que seria equivalente ao Camões, o principal prêmio da Holanda. Ele é uma boa porta. As pessoas normalmente escolhem como porta a Ana Frank. Mas a Ana Frank, eu já conheci pessoas que nem sabiam que ela escrevia em holandês. Sempre pensaram que ela escrevia em alemão, que o diário era em alemão. Então, teve pessoas já me falaram, não, mas talvez a Ana não seja, no Brasil ela não pense nela como uma literatura holandesa. É engraçado, né, até falar isso, porque no meu imaginário, eu acho que no de muita gente, a reação imediata em relação a Anne Frank é associá-la a uma literatura do horror nazista, mais do que ser de um país ou de outro país. Um nome muito mais Uhum, associado a um tema do que a uma filiação literária. exatamente, exatamente. Então, quando eu dei aula, né, a pessoa, eu perguntei isso, quem vocês conhecem? Aí só conheciam a Ana Frank.
a Anne Frank e o Tuan Heymans, que saiu No Mar pela Kodak Knight. Só. E o Grunberg, uma pessoa conhecia, mas só. Eles são boas portas de entrada, mas eu sempre achei assim que é igual se você pensar na literatura brasileira lá. O Michel Labo é uma boa porta de entrada, mas a gente sabe que tem um Machado, tem um Graciano. Eu vou por outra vibe, eu vou por outro lado. Não que o Michel Labo não seja bom, não é isso. Mas é que você vai ter uma leitura melhor se você ler um anterior. O anterior, e aí esse anterior para você, se você for propor um caminho para alguém que esteja interessado, o anterior, imediatamente o anterior ao Grunberg, ou é pegar algumas coisas que são pilares fundamentais da literatura holandesa, tipo o Multatuli? As duas coisas. Não, Eu mas tento fazer as você tem que duas ler os dois ao coisas. mesmo tempo. Vamos Não, traçar uma não, não. linha aqui. Não, não, eu tô Depois a gente falando pode até dar um nó com como, essa como linha. Mas... tradutor, né? Não, eu tô falando como tradutor, né? Assim, Aham. pensando no que oferecer para o público brasileiro, porque sou eu que bato na porta das editoras, né? As editoras não me procuram, sou eu, né? Então, eu já ofereço mais ou menos com uma lógica de raciocínio de cronologia, né? Aí agora vai começar a misturar, porque agora eu estou começando a traduzir o primeiro livro contemporâneo. Eu não posso falar qual que é, mas eu estou traduzindo agora para a Rua do Sabão, um novíssimo. Aham. Daqui a pouco eu vou querer falar um pouco sobre dois lançamentos recentes seus, traduzidos por você, que saíram pela Rua do Sabão. Antes disso, eu falei do Multatuli, e o Multatuli é o autor do Marx Avelar, que é um dos livros mais importantes da história da literatura holandesa, se não for o mais importante. Você pode explicar um pouco, por favor, Daniel, qual que é a relevância desse livro, qual que é a dimensão desse livro, não só para a literatura holandesa, mas para a literatura de forma geral? Todo. E quem foi esse tal de Antes, Multatuli, esse nome diferente, que não parece nem nome é, de holandês? é, é engraçado, porque os dois principais escritores holandeses têm nome latim, em latim, o Multatuli e depois o Néstor, que eu também traduzi, que é latim. Os dois são pseudônimos latinos. É muito louco. Multatuli significa sofri muito. O cara, o nome verdadeiro dele chama Edward Douwes Dekker. Ele seria equivalente ao Machado ou ao Euclides da Cunha. Ele era um político. Na época, a Indonésia era ah, colônia holandesa e os políticos holandeses iam para a Indonésia para ajudar os indonésios. Então, o cargo que o Multatuli tinha na época era assistente residente, porque o residente era o indonésio. Então, era um cargo mais ou menos como vice-governador. Ele foi lá, e aí ele começou a ver toda a podridão do sistema, porque os holandeses foram muito cruéis com os indonésios, mas os próprios indonésios também foram com o próprio povo. Aham. Então, o Multatuli ele foi ficando cada vez mais revoltado e ele escreveu esse livro, Max Havelaar, que quando ia ser lançado, ele já tinha saído do governo, ele já estava pobre, rodando a Europa, ele estava na Bélgica. Já se tinha, ah, já se sabia que um ex-assistente residente estava escrevendo um livro bomba sobre o governo, ele ia falar tudo ruim. E aí, quando o livro sai, o livro era um pouco caro na época, mas aí ele vira best-seller. E ele é o livro holandês mais vendido, ele foi o livro holandês mais vendido da literatura holandesa no mundo, até a Ana Frank, até a chegada da Ana Frank. A importância dele seria mais ou menos como o Don Quixote é na Espanha. Mais ou menos isso. Porque ele vai falar de uma forma muito satírica, muito cruel, ele mistura muitos gêneros literários. Na primeira vez que a gente conversou, no primeiro papo que a gente teve, você comentou para mim sobre o Max Havelaar do Multatuli e você chegou a compará-lo com uma espécie de Joyce holandês. Tipo Joyce, tipo o Twist from Shandy do Stern. É um livro, para os holandeses, é um livro bem difícil de ler.
Eles têm que ler na escola isso, mas tem alguns capítulos que parecem contos. Então, geralmente, eles leem na escola um capítulo, que é um conto, que tem começo, meio e fim. Então, a importância dele é gigantesca porque ele vai falar para a Europa o massacre contra os indonésios, toda a exploração feita dos indonésios, e depois, ele, muitos anos depois, ele vai mudar a política dentro da Holanda. Mas isso foi por causa do livro. Ele muda o sistema, O que mudou? mudou a forma de fazer as coisas, mais ou menos, e a exploração, por exemplo, se você for hoje na Holanda, você compra o café, tem um café com um selinho Max Havelaar, e aí aquele selinho indica que não houve exploração dos trabalhadores que colheram esse café. Então, isso tem hoje. Inclusive, um amigo meu, quando estava lá, ele me falou: eu tomei o café Max Havelaar, eu tomei o café com selinho. Então, é um livro que ele é muito importante porque ele extrapola tudo. Ele é importante literariamente, historicamente e politicamente. Eu diria que é um dos poucos livros ocidentais que extrapola o limite de literatura, de romance, e vai para as outras áreas do conhecimento. Ele vai para outras esferas. E aí, pra gente é legal porque como a gente não sabe nada disso, né? Então, eu já recebi comentários de leitores que leram o livro inteiro, porque na Holanda seria pra gente como ler os Sertões ou o Grande Sertão Veredas. A gente lê assim um pouco, uns trechos. Então, o legal do brasileiro foi isso, como não sabíamos de nada disso, né? Então, eu já vi gente, li o livro inteiro, gostei, tá? Para mim foi mais legal. Como não conhecia, não estava amedrontado ainda, né? Só o tamanho, né? A edição brasileira ficou gordinha, né? Ele não é assim em holandês, ele é um pouco mais fino em holandês. Você falou aí do Max Avelar, da questão relacionada à Indonésia. Eu estava lendo O Amigo Perdido, que é um dos lançamentos mais recentes traduzido por você, e também é um Uhum, livro que tem essa questão da colonização da Holanda na Indonésia. uhum. E pelo que eu estudei um pouco de literatura holandesa, a questão do colonialismo, da expansão ultramarítima, é muito forte nessa literatura, e especialmente relacionado à Indonésia. Você quer falar um pouco sobre como as questões históricas da Holanda vão sendo tratadas pela literatura e se existe também alguma literatura holandesa que vai olhar para os outros lugares colonizados ou que a Holanda tentou colonizar, o Nordeste do Brasil, Suriname, Gana? Sim, é um assunto que eles são obcecados, né? Eu costumo comparar com a Argentina, porque meu pai é argentino, meu pai pegou a ditadura lá, né? Aí, meu pai sempre super de esquerda, e aí os argentinos são mega obcecados pela ditadura, muito. E eu comparo isso na Holanda, porque os holandeses são mega obcecados com a colonização, muito. Então, de literatura tem muita coisa. Ah, por exemplo, tem um livro chamado O País de Origem, do Edgar Perron, que é um tijolaço também, que é considerado uma fábula do século XX. Ele, fora da Holanda, ele é comparado à Montanha Mágica. Eu tenho muita vontade de traduzir esse livro. E tem muita coisa, nossa. Isso vai até hoje, por exemplo. Um, um cara chamado Alfred Birding. Birne, uns 6 anos atrás, ele ganhou, que seria equivalente ao Jabuti, ao Oceano, por um livro chamado O Intérprete de Java. Então, é uma coisa muito presente, tem muita coisa, por exemplo. Eu falei no começo, no nosso começo da conversa, eu não sei nem se estava gravando, do campo de concentração japonês. Porque quando a raça, no Amigo Perdido, ela vai falar um pouco só. Nas últimas páginas, ela fala, tipo, 2 frases sobre o campo de concentração japonês, mas é uma coisa muito grande. No fim da Segunda Guerra, concomitantemente com a Indonésia, os japoneses invadiram a Indonésia para retaliar os holandeses. E aí eles criaram os japoneses num campo de concentração. E aí eles concentraram holandeses e os indonésios
que ajudaram os holandeses. Hoje, isso se chama de campos de concentração japonês. E aí, ali morreram muita gente. E nos anos 80, tem um escritor que ainda está vivo, ele tem 90 e poucos anos, se chama Jeroen Brouwers. Ele escreveu um livro que eu queria muito traduzir, se chama Vermelho Decantado. Em português seria Vermelho Decantado. Que aí ele vai falar sobre as experiências dele do campo de concentração. Ele era criança quando ele esteve lá. E aí é um livro super violento, ele vai comparar aos campos nazistas. E na época que o livro foi lançado, é um dos livros mais polêmicos dos anos 80, na Holanda, porque falaram, mas como você pode comparar os nazistas? Aí ele, não, só não teve a câmara de gás, mas o resto teve. Então, é uma coisa muito presente. É muito engraçado, eu estava assistindo uma série holandesa, aí tem uma família de indonésia, recente, de uns 3 anos atrás da série. Aí a menina vai visitar a avó, eles são todos descendentes de Indonésia, é na Holanda. Aí a avó está num asilo, o asilo é todinho de Indonésia, são todos de velhinhos que do período da colonização, que estiveram no campo de concentração. É uma coisa muito presente. Você for na Holanda, você vai ver os descendentes. Eu mesmo vejo com muita frequência. Isso é uma coisa, você fez 2 perguntas em uma, né? As outras, né? Sim, a Holanda não vai falar tanto dos outros países, das outras colonizações, mas a Bélgica, por exemplo, vai falar. A Bélgica de língua holandesa vai falar do Congo belga, por exemplo. Eu vou falar. Eu queria muito traduzir um livro chamado Os Rumores, do Igor Claus, que aí é sobre um cara um soldado que esteve no Congo belga, e os belgas vão falar disso, belga de língua holandesa, e no Suriname tem um cara que vai sair esse ano, se der tudo certo, o livro vai sair esse ano, chama Anton de Kom, o autor. O livro chama Nós, Escravos do Suriname. Ele é o principal escritor negro de língua holandesa. É um cara do Suriname. Um amigo meu traduziu esse livro. É um tradutor negro. E se der tudo certo, vai sair pela Zup agora, tá para sair esse ano. E aí vai ser muito legal, porque aí ele vai falar sobre. Vai ser legal, porque vai ser a primeira vez que a gente vai ter um autor negro de língua holandesa no Brasil, até onde eu saiba. Não, a gente tem sim. A gente tem um conto do Arion, que eu traduzi, está numa revista universitária. A Record lançou uma antologia pan-americana, ali tem um conto do Arion, que é um super negro, mas um romance não. Que eu saiba, o Nós, Escravos do Suriname vai ser o primeiro romance de um autor negro de língua holandesa publicado no Brasil. Você começou a falar sobre um ponto que eu gostaria de te perguntar mais adiante, mas como você já pôs o pé nisso, eu vou trazer para cá a pergunta. Bélgica e Holanda dividem uma história muito comum em diversos pontos, inclusive na questão da fronteira. Essa fronteira geopolítica que nós temos hoje nem sempre foi assim. E o norte da Bélgica, muita gente no norte da Bélgica fala holandês. O holandês é uma das línguas da Bélgica. Como que essa confluência entre Bélgica e Holanda também se manifesta na literatura? Na literatura holandesa, na literatura belga e, de repente, na literatura belgo-holandesa. Não sei se existe nem esse termo, mas não me parece impossível de se pensar. Sim, eles leem bastante um ao outro, bastante. Na escola, inclusive, eles leem, são obrigados. A língua é um pouquinho diferente. É holandês, mas mais ou menos como o português daqui e o português de Portugal. Mais ou menos. Eu já traduzi um autor belga, saiu, inclusive, se chama Felix Timmermans. E o holandês é um pouquinho diferente. E eles vêm bastante, eles têm bastante ligação. A impressão que eu tenho é que os belgas são mais, literariamente, eles são mais experimentais. Os holandeses são mais, vou dizer certinhos. Os belgas são mais experimentados. Eu vejo que tem coisa
são mais diferentes na São mais Bélgica do que ousados. na... Isso. Na Bélgica do que na Holanda. Eu vejo assim, a literatura belga. Antes eu não tinha tanto interesse em traduzir, mas agora eu estou tendo mais interesse em fazer os belgas também, de língua holandesa. Apesar de que a minha coisa é a Holanda, sempre, né? Sempre. Os dois livros que você traduziu recentemente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre eles. Acho que a gente pode começar pelo Amigo Perdido, da Hella Hesse, que é a principal autora holandesa do século XX, segundo você mesmo no seu pós-fácil, e que Uhum. ela nasceu e viveu durante boa parte da vida na Indonésia, né? Uhum. É. E o que que é Ela esse é livro? Me parece, assim, pelo que eu li dele e pelo que eu li e lendo ele, também me parece que é um livro legal, de repente, para alguém que queira começar a é, entender a literatura essa é uma holandesa. boa. Isso, essa é uma boa. Porque ele é fininho, bem pequenininho, ele tem uma linguagem bem clara, ele fala didaticamente, entre aspas, ah, sobre a colonização. Ele realmente é uma ótima introdução como um todo. Assim, a raça, ela é a principal escritora holandesa do século XX, com certeza. Seria mais ou menos equivalente a Clarice aqui, em termos de importância. Ela não tem nada a ver com a Clarice em termos de texto, é só em termos de importância. Agora, mês passado, retrasado, saiu uma biografia sobre ela. Lá, ela tem um museu online. A bibliografia dela é enorme, muita coisa mesmo. E a temática dela, a bibliografia é dividida. Então, tem alguns livros sobre a colonização, alguns sobre a França medieval, a Itália da Renascença, a Grécia Antiga. Ela vai falar romances históricos sobre outros países. E tem uma terceira parte que são os contemporâneos. Então, por exemplo, tem um que ela zoa, que ela homenageia a literatura policial. E eu pessoalmente prefiro a parte de Indonésia, porque tem a ver com a Holanda, né? É o que mais tem a ver com a própria Holanda e tem a ver com ela, porque ela nasceu lá e depois ela vai para a Holanda com 20 e poucos anos. Então a cabeça dela é toda de Indonésia. E é muito legal, realmente, você tem razão, eu não tinha pensado. Ela é uma boa porta de entrada, realmente. O outro lançamento. Desculpa, Não, eu queria comentar pode que O falar. Amigo Perdido também é um dos livros que costumam ler na escola lá na Holanda, né? Ele, eles leem na escola, são obrigados. Tem um filme do Amigo Perdido que é um pouquinho diferente da adaptação, tem peças de teatro. E realmente é uma ótima introdução a esse tema, em especial a esse tema, porque o Haveler ele é muito difícil. Ele é grande. O outro livro que eu quero trazer, que é O País de Origem, ele é grande, é enorme, tem tipo 600 páginas. Só para pontuar, esse Havelar que você acabou de falar é o que eu estava chamando até agora de Avelar. Então, se alguém aí estiver perdido, É. o meu Avelar é o Havelar dele. Eu brinco com os holandeses, né? Eu tô de rolo com uma holandesa, agora eu fico brincando com ela. Meu, parece chinês o holandês, porque muitas vezes, porque o que faz o som do holandês é a dobra de vogal. Então, raça, ela, raça, ah, esse é o ponto, Havela. Então, se eu falar errado, isso ferra. Uma coisa é man, é homem, e outra coisa é man, que é lua. Meu, parece chinês. Bom, e a outra novidade é o Caráter, de Ferdinand É, Bordewijk. aham. Tá saindo agora o livro, né? Saiu semana passada. Ah, o border, esse todo IJ então, border, velho. Certo. Border, velho. Que nem o filósofo. Sabe o que atrapalha Slaughter, muito a gente nisso? velho. Porque na Copa do Mundo, o Galvão Bueno ele não narra desse jeito. Se ele narrasse desse jeito, a gente aprendia. É, ah, sempre lembra isso. Todo IJ Sloterdijk. Todo mundo erra a pronúncia do Sloterdijk. O Fernando Bordebeck, ele é mais ou menos da mesma época da raça.
ele morre quando ela já está famosa. E ele pertence a um outro, um Movimento, outro outro grupo campo. literário. Chama Nova Objetividade, a linha dele. Que são todos muito seco, muito frio. A linguagem é muito. Parece um telegrama. Eu traduzi um outro livro dele, que chama Blocos, que é considerado o Admirável Mundo Novo, 1984, da Holanda. E parece um telegrama. Na Holanda eles vão, parece um telegrama. Porque ele é todinho cortado. O caráter é menos. O caráter ele é o mais legível, digamos. Porque ele é bem. Ele tem essa linguagem seca, mas é bem. A história é muito interessante. É sobre um menino que tem pau com o pai, tem briga com o pai. O pai sempre vai ferrar ele em todos os momentos e não se sabe o porquê. Na Holanda, eles acham, tipo o que a gente acha aqui da Capitu. A Capitu traiu ou não o Bentinho? Lá, eles falam assim, o pai, que é o Drey Ferrava, ele ferrou de propósito ou não o filho? Não dá para saber. Eu já li o livro várias vezes, eu já assisti o filme, porque o filme adaptado desse livro, né, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em cima de um brasileiro, em cima do O Que É Isso, Companheiro. E, então, aqui no Brasil, muita gente conhece o filme, porque concorreu com o Brasil. E não dá para saber. Eu já assisti o filme várias vezes, não dá para saber. Porque ele fala que assim, não, eu fiz para você aprender as coisas da vida, mas não dá para saber se ele ferra propositalmente ou não. Não dá. É um livraço, é um livro muito bom, nossa, excelente. Eu, pessoalmente, me identifico muito com a história da vida do personagem, do filho, porque ele passou vários problemas, eu passei problemas bem parecidos. E a questão das línguas, ele estuda as línguas sozinho, ele vai crescendo cada vez mais. Ele quer ser advogado, ele vai crescendo cada vez mais. É maravilhoso o livro. É uma outra vibe, não tem nada a ver com a raça. Daniel, a gente já falou de diversos livros aí da literatura holandesa que quem quiser começar a ler é só escolher um deles e começar. Eu até falei que o Amigo Perdido me parecia uma porta de entrada interessante e você concordou. Mas para quem quer uma coisa um pouco mais mastigada, você pode dar dica, de repente, aí de 3 livros que podem ser portas de entrada interessantes? Inclusive, se quiser retomar livros que a gente já comentou, fique à vontade, tá bom? Fora o Amigo Perdido da Hela Raça, porque ele vai tratar sobre a colonização de uma maneira bem fácil, bem simples, é muito gostosa de ler. O Amigo Perdido. Um livro que é pouco comentado no Brasil, mas que é um clássico também, chama A Erva Amarga, em holandês é Marga Minko, mas aqui Marga Minko, saiu pela Record. É um livro também pequenininho e é sobre uma menina, sobre ela, Marga Minko. Ela foi a única sobrevivente da família dela na guerra. O resto, toda a família dela morreu em campo de concentração. Então, a história é um livro bem pequenininho, conta a fuga dela. E aí ela vai perdendo. Cada um vai sumindo aos poucos. Mas aquela pessoa sumiu, mas a outra pessoa sumiu. Ah, a Marca Minko, ela deve ter uns 90 e poucos anos. É uma lenda viva da literatura holandesa. Aqui no Brasil ela não é muito conhecida. Tem só esse livro dela. E é muito bom, ele é bem simples. Ela também, na mesma vibe da Hela Raça. É um livro pequeno, bem simples, ela conta de uma maneira bem simples, uma coisa muito horrível, né, da Segunda Guerra. E é uma ótima pedida. E também os contos holandeses, que eu traduzi, né, eu sei que é um meio jabazinho, mas é uma boa porta de abertura, porque são 18 autores. São de 1839 a 1939, 18 autores. E aí ali vai desde passa pelo Multatuli, vai até o comecinho do modernismo na Holanda.
Então, ali dá bem um panorama, até 1939. Saiu pela Zuc, e eu e a Zuc já estamos planejando um segundo volume. Eu já traduzi isso, vai sair em algum momento. O segundo volume é de 1946 a 2021. Então, em algum momento vai sair isso. Eu te pedi 3 livros, em 3 livros você indicou 20 autores, tá ligeiro, né? Mas é engraçado porque a literatura holandesa tem essa coisa bem. Ali na antologia, a antologia é um ótimo exemplo, porque é bem. Eu pego vários estilos, vários autores, tem coisa experimental. Tem um autor que chama Simon Fastek. Ele concorreu 20 vezes ao Nobel. O conto dele ali é bem parecido com Joyce. É bem modernista, bem na linha de Joyce. E tem um cara, por exemplo, que se chama Slauhoff, que é ligado ao Brasil, veio do Brasil, ele escreveu sobre os Lusíadas, o conto dele é sobre a Espanha ali. Então, a antologia é uma ótima pedida porque dou um bom panorama até 1939. É 1939 porque é quando começa a guerra. Uhum. De trabalhos mais recentes, a gente já falou aqui da Rua do Sabão, a gente acabou de falar da Azuki, a Max Havelaar saiu pela Aine, mas eu ia te Uhum. perguntar como você avalia o momento da literatura holandesa no Brasil e quais são as editoras que têm dado mais atenção para essa literatura, ou dado alguma atenção para essa literatura? Assim como todo mundo que é ligado à literatura russa considera que o boom da literatura russa foi com o Crime e Castigo, no Paulo Bezerra, pela 34, para mim, o boom, entre aspas, da literatura holandesa foi o Café Amsterdã, que foi um evento que teve em São Paulo, em 2015. Ali saiu, esse evento foi feito pelo governo holandês. Depois o governo holandês não quis mais repetir esse evento. Eu sei porque eu tentei que eles repetissem, eles não quiseram repetir. Aí que eu fiz o barco holandês na Flip. Sabe Assim por que que eu que eles tive a não ideia. quiseram? Não sei, não sei. Eles acharam assim que foi, para eles foi bem sucedido. Mas eu não entendi, até hoje eu não entendi direito o porquê, para ser sincero. Mas eu e a gente tentamos que eles fizessem outro evento. Mas para mim foi ali o bom, porque nesse evento saiu o Arnon Grunberg, em holandês é Grunberg, mas eu vou falar Grunberg. Saiu o Tirza, que até hoje talvez seja o livro holandês mais conhecido no Brasil, que saiu pela Rádio Londres. Ah, Saiu o Nomar, do Van Heymans, pela Kozak, Finada Kozak, que até hoje eu não sei se tem reedição, se vai ser reeditado. Para mim ali foi o bom, porque aí as editoras começaram a ver que existe isso e aí correram atrás, né? Uh, as editoras que mais têm apostado naquela época foi a Rádio Londres, que até agora a rádio é uma incógnita, né? A misteriosa Rádio No meio, Londres, ninguém sabe se a rádio está ativa ou não. uma Teoricamente coisa eles meio deveriam zumbi, lançar mais, né? teoricamente eles deveriam lançar mais 2 livros. Um do Arnon Krumberg, que é o Refugiado, que a Maria Ângela Guimarães já traduziu, e o Bram Bakker, outro livro do Bram Bakker. A rádio lançou o Desvio do Bakker, foi a Maria Ângela que traduziu. Naquela época foi a rádio que apostou. Hoje, a Zuc tem apostado, porque a Zuc tem 3 meus. Tem algumas coisas esporádicas na. A Planeta Tuskers também tem coisa, tem o Hrum, o Tentativa de Fazer Algo da Vida, Ah, eu não lembrava o desse livro. Eu Japão. li esse livro, achei ele delicioso. Isso, a Que é gente o tá em velhinho na áudio aqui, capa. mas também tá em vídeo aqui, o vídeo não vai aparecer, né? É esse aqui. Sim, Eu tô sim. mostrando pro caderninho o livro. A Tusk está apostando um pouco, e agora entrou, assim, o que mais... A Cobogó vai lançar uma, uma coleção de teatro holandês. Isso vai sair esse ano ou ano que vem. E agora, assim, o que mais que eu vejo apostando é a Rua do Sabão. Porque o plano da Rua do Sabão são 4 livros por ano comigo.
Eu acho que esse ano a gente vai conseguir cumprir só três. Saiu agora o Caráter, eu estou traduzindo mais um e eles estão negociando para comprar mais. Mas eu acho que vai ter um terceiro no fim do ano. E a Martelo, que é uma editora de Goiânia, ela também, eu traduzi 4 livros para Martelo e eles têm que soltar isso. Eu já traduzi, já recebi. Vai ser uma coleçãozinha também de apostas de coleçãozinha que a editora tem alguns volumes. Eu acho que é isso. Tem coisas esporádicas. Ah, eu conheço bem o que saiu no Brasil porque eu fiz o levantamento, né? De tudo que saiu no Brasil, eu fiz o levantamento, então deixa eu pensar. É isso. É, vou colocar Tuscas aqui, a Rádio Londres, que está nesse imbróglio, ah, e a Rua do Sabão, mesmo, ativas. Né? E agora, invertendo um pouco a chave, Daniel, como é que a literatura brasileira anda pela Holanda? Os holandeses nos leem de alguma forma? Bastante. Bastante. Paulo É engraçado. Coelho e Jorge Amado. Não, 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 não. É muito engraçado. Porque eles traduzem muita literatura brasileira. É incrível. É incrível. Tem um cara que chama August Willemsen. Ele foi o principal tradutor de português na Holanda. Ele já morreu. Se você pegar a bibliografia dele, é uma coisa. Ele traduziu, assim, Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, Machado, Rubem Fonseca, Dalton Trevisan. Ele traduziu todos os grandes clássicos brasileiros. Então tem muita coisa. Do Machado tem 7 livros. Tem muita coisa. A Clarice agora tá. Eu acho que é o quarto, ou é o quarto ou o quinto livro dela que saiu agora, saiu as cartas dela agora. Então eles leem bastante coisa, tem bastante coisa. Não quer dizer que esteja em catálogo, tá? Assim, eles vão encontrar isso. Se publicou mais nos anos 70 e 80, começo de 90. Mas se eles quiserem achar, tem. A diferença com a gente é que se a gente quiser ler os clássicos do pós-guerra holandês, a gente não tem. E lá eles têm, do Brasil, entendeu? Eu acho que traduzir um volume de cartas da Clarice é uma coisa muito simbólica, né? Porque geralmente o volume de cartas você leva para um mercado onde já há o interesse por aquele autor consolidado. Não é para você Isso, apresentar isso, o isso. autor via cartas, né? Saiu, tipo, mês passado, as cartas dela lá. É bem recente. E o Williamson, ele tem um livro chamado Cartas Brasileiras. Isso vai sair este ano pela Arte e Letras, porque o Williamson, que é esse tradutor, que foi o principal tradutor, seria tipo o Boris Schneider, né? Ele veio no Brasil, ele morou um pouco no Brasil. Então, ele, por exemplo, ele trocou cartas com o Dalton Trevisan. Então, se não me engano, ele conheceu o Dalton pessoalmente. E aí, ele escreveu esse livro, que aí ele conta o relacionamento dele com os autores brasileiros que ele traduziu. Então, ele traduziu Graciliano. Isso saiu alguma coisinha no suplemento de Pernambuco. Quem traduziu esse livro foi a Maria Ângela Guimarães. E aí, foi feito um documentário sobre o Williamson, que está em fase final de pós-produção. O documentário vai sair. E a ideia é, na Holanda, eles lançarem, porque esse livro do Williamson vai ser reeditado na Holanda. Aí eles querem lançar o documentário e o livro junto. Se eu não me engano, é em junho e julho. E ele foi o grande divulgador da cultura brasileira lá. Então, ele traduziu Grande Sertão Veredas, Os Sertões, Machado, assim, Memórias Póstumas, Dom Casmurro. É impressionante. O currículo desse cara é incrível. É uma pena que quando eu comecei a minha carreira, ele já tinha morrido. Ele tinha morrido, tipo, 2 anos antes, porque eu adoraria ter conhecido ele. Então, eles têm muita coisa. Para responder, assim, muito resumido, sim, eles têm muita coisa publicada. Falar que conheceu pessoalmente o Dalton Trevisan para um tradutor holandês falar isso, um cara que depois vai morar na Holanda, é meio que uma lorota fácil também de eventualmente vender, né? Porque não é o Trevisan que vai aparecer para desmentir se for invenção. É, mas as cartas, ah, se eu não me engano, as cartas estão no livro. Eu não tenho certeza. Mas as cartas eu tenho certeza que eles trocaram. Eu só não lembro se estão no livro. Daniel, para a gente fechar o nosso papo,
Me indica um livro, só que eu vou fazer um pedido para que não seja um livro holandês. Não, Bruno, Deus. Não. O Memórias para o Esquecimento, do Darwish, que saiu pela Tábua. Por quê? Ah, a maneira como ele descreve tudo é muito interessante. Eu estou lendo, é o livro que eu estou lendo agora, estou na metade. Inclusive, a gente está gravando por vídeo, a câmera está atrás da câmera. Eu não posso mostrar porque ele está segurando o celular. Mas, sei lá, a maneira como descreve um bombardeio é muito poética. Eu gostei muito. Eu queria muito ler alguma coisa de prosa dele, porque eu sou muito mais ligado à prosa que poesia, e eu estou adorando o livro. A Tábua está vindo com tudo no mundo árabe, no mundo turco. Eles estão vindo com tudo. Uhum. Daniel Dago, muito obrigado pela conversa. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.